Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29 a seguir. Glória a Deus, feliz por mais um dia, feliz por mais um ar puro que Jesus concedeu para mim e para você, né? Que felicidade, né, irmãos? Nós aqui mais uma vez motivos de estarmos felizes, né? Aleluia, por estarmos na presença de Deus, por Deus ter, né, dado mais um dia para mim, para você, para minha família, para sua família. Olha, irmãos, que bom, né? Tantas pessoas, irmãos, que queriam estar respirando esse ar puro, mas está respirando através de uma UTI, né? Quem sabe está no leito de hospital, mas nós estamos aqui. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Então, temos só, né, irmãos, que agradecermos a Deus. Cantarabassúbia, cantarábia, aleluia. Então, irmãos, que Jesus possa abençoar cada um de vocês, cada um de nós. Então, vamos para a palavra nesse dia, mas desde já, irmãos, já faço um apelo para você que não é cristão ainda, você que não é crente ainda, aleluia, aceita Jesus como seu único e suficiente, irmão, salvador da sua vida, da sua alma, aleluia, porque Jesus, ele deu seu único filho, irmãos. Quem de nós, quem de vocês está preparado para dar o seu filho, para morrer na cruz? Será se você faria isso, irmão? Então Jesus fez, Deus fez isso, né? Deus deu seu filho para morrer na cruz, aleluia. Deus deu Jesus para morrer na cruz, para que todos tenham vida e vida com abundância. Será se você daria seu filho, irmãos, para morrer na cruz, assim como Deus deu seu filho Jesus para morrer na cruz? Aleluia. Então, Jesus quer te salvar, aleluia. Jesus quer te salvar, irmãos. Glória a Deus. Então vamos para a palavra. E no final a gente vai estar orando, tá bom? Fica conosco até o final que a gente vai estar orando após, né, a leitura da Bíblia. Vamos lá. Ora, são essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restavam dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor levara cativo de Jerusalém para a Babilônia. Depois de terem saído de Jerusalém o rei Jecônias e a rainha Mai, e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os artífices e os ferreiros. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Veio o nome de Lázaro, filho de Safã, rei de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Eguias, o rei de Judá, enviou a Babilônia a Nabucodonosor, rei de Babilônia. Eis as palavras da carta. Aleluia. Glória a Deus. Edificai e casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filho e filhas. Também tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Assim multiplicai-vos ali e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para a qual fiz que fosse levado cativos, e orai por ela o Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Aleluia, glória a Deus. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhadores, nem deis ouvidos aos vossos sonhos, que vós sonhais. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra,
tornando a trazer a esse lugar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, plano de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Aleluia, glória a Deus. Então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Aleluia, glória a Deus. Buscai-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos o lugar de onde vos transportei. Aleluia. Porque dizeis, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nessa cidade, vós, os irmãos, que não saíram convosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos exércitos, eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e falo-sei como a fi dos péssimos que não se podem comer, de ruins que são. Aleluia. E perpecir-o-sei com a espada, com a fome e com a peste. Farei que seja espetáculo de terror para todos os reinos da terra, e para serem um motivo de execração, de espanto, de assobio e de opróbrio entre todas as nações, para onde os tiver lançado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, as quais eis envieis com insistência pelos meus servos, os profetas, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, vós todos os cativeiros que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maseias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os matará diante dos vossos olhos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E por causa deles serão formulada uma maldição por todos os exilados de Judá que estão em Babilônia, dizendo, o Senhor te faça como a Zedequias, e como a Acabe, nos quais o rei de Babilônia assomo no fogo. Aleluia. Porque fizeram insensatez e Israel, cometendo adultério com as mulheres de seus próximos e anunciando falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei. Eu sei e sou testemunho disso, diz o Senhor. E a Semaías, o Nelamita, falarás, dizendo,
Aleluia. Glória a Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, porquanto enviaste em teu próprio nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maazéias, os sacerdotes, e a todos os sacerdotes, dizendo: O Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Jeoiada do sacerdote, para que fosse encarregado da casa do Senhor sobre todo o homem o bisseço que profetiza, para o lançarem na prisão e no tronco. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora, pois, por que não repreendeste a Jeremias, o anatotita, que vos profetiza? Pois que até nos mandou dizer em Babilônia, cativeiro, muito há de durar, edificai em casas e habitai-as, e plantai jardins, e comei do seu fruto. Aleluia, glória a Deus. E leiras Sofonias, os sacerdotes, esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. Aleluia. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Manda a todos os cativeiros, dizendo: Assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Nelamita, porquanto Semaías vos profetizou, quando eu não enviei, e vos fez confiar numa mentira. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, aleluia. Glória a Deus. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que castigarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá varão que habite entre esse povo, nem verá ele o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebelião contra o Senhor. Aleluia. Esse foi, aleluia, Jeremias capítulo 29, né? Aleluia, glória a Deus. Agora vamos para Jeremias capítulo 30. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Vamos para a palavra, irmãos. No final a gente vai estar orando. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Escreve no livro todas as palavras que te falei, pois eis que vêm os dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo Israel e Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazer a terra que dei aos seus pais, e a possuirão. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Perguntai, pois
e vede que se um homem pode dar à luz, porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como aqui está de partos, porque empalideceram todos os rostos. Porque é que aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, todavia há de ser livre dela. E será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o jugo de sobre o seu pescoço e romperei as suas brochas. Nunca mais se servirão dele os estrangeiros. Aleluia. Mas ele servirá ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não temas, pois tu, servo meu, Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, pois Israel, pois eis que te livrarei de terras longínquas, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o temorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fincada a todas as nações entre as quais te escolhi a ti, porém não darei fim, mas castigar-te-ei com medidas justas, e de maneira alguma te terei por inocente. Porque assim diz o Senhor, incurável é a tua fratura, e gravícia é a tua ferida. Aleluia. Não há quem defenda a tua causa. Para a tua ferida não há remédio e nem cura. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, não te procuram, pois te feri com ferida de inimigo e com castigo de quem é cruel, porque é grande a tua culpa e tens se multiplicado os teus pecados. Porque gritas por causa da tua fratura, tua dor é incurável, por ser grande a tua culpa e por se terem multiplicado os teus pecados, é que te fiz essas coisas. Aleluia. Portanto, todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão, todos eles, para o cativeiro, e os que te roubam serão roubados, e a todos os que te saqueiam entregarei ao saque. Aleluia. Pois te restaurarei a saúde e te sararei as feridas, diz o Senhor, porque te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, a qual já ninguém procura. Assim diz o Senhor, eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó, e a pia da mieta das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E sairá deles a ação de graças e a voz dos que se alegram, e multiplicaram-se e não serão diminuídos, glorificaram-se e não serão apocados. Aleluia. E seus filhos serão como um idade, e a sua congregação será estabelecida diante de mim,
e castigarei todos os seus opressores. E o seu príncipe será deles, e o seu governador sairá do meio deles, e o farei aproximar, e ele se chegará a mim. Pois quem por si mesmo ousaria chegar-se a mim? Diz o Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Eis a tempestade do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eis a tempestade do Senhor. A sua indignação já saiu. Uma tempestade valedora. Cairás cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Aleluia. Não retrocederá o furor da ira do Senhor, até que ele tenha executado, e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi, capítulo 30 de Jeremias. Vamos para o capítulo, aleluia, capítulo 31. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus é bom. Deus está aqui, Deus está aí. Aleluia. Deus é bom. Então vamos para a palavra, irmãos. Continua conosco, logo mais no final a gente vai estar orando. Aleluia, glória a Deus. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada achou graça no deserto. Eu irei e dali descanso a Israel. De longe o Senhor me apareceu, dizendo, pois que com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. Aleluia, glória a Deus. De novo te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada como os teus adúlteres, e sairás nas danças dos que se alegram. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, nos plantadores plantarão e gozarão dos frutos. Pois haverá um dia que gritarão os vigias sobre o monte de Efrai, levantai-vos e subiamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Pois assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria e exultai por causa da principal das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, e com eles os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de partos juntamente, em grande companhia voltarão para cá. Aleluia. Glória a Deus. Virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei os ribeiros de águas, por caminho direito em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efrai é o meu primogênito. Aleluia.
Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai as longínquas terras malíficas, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como o pastor ao seu rebanho. Pois o Senhor resgatou a Jacó e os livrou da mão do que era mais forte do que ele. Aleluia, glória a Deus. Deus de poder e de glória. Pois o Senhor resgatou a Jacó e os livrou da mão do que era mais forte do que ele. Aleluia. E virão e cantarão de júbilo nos altos de Sião, e ficarão radiantes pelos bens do Senhor, pelo trido, o mosto e o azeite, pelos cordeiros e bezerros, e a sua vida será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerá. Aleluia. Então a virgem se alegrará na dança, como também os mancebos e os velhos juntamente, porque tornarei o seu pranto em gozo, e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ouve-se um clamor em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel chora a seus filhos e não se deixa consolar a respeito deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz do choro e das lágrimas os teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, e eles voltarão da terra do inimigo. Aleluia, glória a Deus. E a esperança para o que o futuro, diz o Senhor, pois teus filhos voltarão para os seus termos. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Bem ouvi eu que Efraim se queixavam, dizendo: castigaste e mim fui castigado, como novilho ainda não domado. Restaura-me para que eu seja restaurado, pois tu és o Senhor meu Deus. Aleluia. Na verdade, depois que me desviei, arrependi-me, e depois que fui instruído, bati na minha coxa, fiquei confundido e envergonhado, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Aleluia, glória a Deus. Não é Efraim meu filho querido, filhinho, e quem me deleito? Pois quantas vezes falo contra ele, tantas vezes me lembro dele solicitamente, por isso se comove por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Aleluia. 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 Ponte marcos, fazem postes que te guiem, dirige a tua atenção à estrada, ao caminho pelo qual foste, regressa, ó Virgem de Israel, regressa a essas tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Pois o Senhor criou uma coisa nova na terra, uma mulher protege a um varão. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel:
ainda dirão essa palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu acabar o seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. Aleluia. Glória a Deus. Santo de Israel. E nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos. Aleluia, glória a Deus. Pois saciarei a alma cansada e fartarei toda a alma desfalecida. Aleluia, glória a Deus. Nisto acordei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que semearei de homens e de animais a casa de Israel e a casa de Judá. E será que, como vigis sobre eles, sobre arrancar e derribar, para transformar, destruir e afligir, assim vigiarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder e de glória. Aleluia. Naqueles dias não dirão mais: os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos se embotaram. Pelo contrário, cada um morrerá pela sua própria iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, até que os dentes se embotarão. Aleluia, glória a Deus. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de os haver desposado, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um a seu próximo, e nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Aleluia, glória a Deus. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e a ordem estabelecida da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Se esta ordem estabelecida falhar diante de mim, diz o Senhor, deixará também a minha linhagem de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Aleluia. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondado os fundamentos da terra cá embaixo,
também eu rejeitarei toda a linhagem de Israel, por tudo quanto eles têm feito, diz o Senhor. Eis que vêm os dias, diz o Senhor, em que essa cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Anani até a porta da esquina. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. E a linha de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Garebe e dará a volta até Cola. Aleluia. E o vale inteiro dos cadáveres e da cinza e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, tudo será santo ao Senhor. Nunca mais será arrancado nem derribado. Aleluia. Esse foi o capítulo, irmãos, 31. Aleluia. Glória a Deus. Continua conosco, irmãos. Vamos agora para o capítulo 32 de Jeremias. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a palavra. Aleluia. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, no qual foi o ano 18 de Nabucodonosor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Jeremias 32. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, no qual foi o ano 18 de Nabucodonosor. Ora, cercava então o exército do rei de Babilônia a Jerusalém, e Jeremias, o profeta, se achavam encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Pois Zedequias, rei de Judá, no havia encarcerado, dizendo: Por que profetizas, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que entrego essa cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a tomará. Aleluia, glória a Deus. Deus de poder e de glória. Aleluia, Senhor. Pois Zedequias, rei de Judá, não havia encarcerado, dizendo: Por que profetizas, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que entrego essa cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue na mão do rei de Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os olhos dele. E ele levará para a Babilônia a Zedequias, que ali estará até que eu visite, diz o Senhor, e, ainda que pelejei contra os caldeus, não ganhareis. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Disse, pois, Jeremias: veio a minha palavra do Senhor, dizendo:
Eis que Anameu, filho de Salom, o teu tio, virá a ti, dizendo: compra o meu campo que está em Anatote, pois tenho o direito de resgate. A ti converte comprar. Veio, pois, a minha Ananeu, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e teu é o de resgate. Compra-o para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Comprei, pois, de Ananeu, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. Assinei a escritura e a selei, chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Aleluia. E tomei a escritura da compra que continha os termos e as condições, tanto a que estava selada, como a cópia que estava aberta, e a dei a Baruque, filho de Nerias, filho de Maséias, na presença de Ananeu, filho de meu tio, e na presença das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, à vista de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E dei ordem a Banique, à presença deles, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: tomai essas escrituras de compra, tanto a selada como a aberta, e mete-a no vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, e campos e vinhas dessa terra. Aleluia. E depois que dei a escritura da compra a Banique, filho de Neirias, orei ao Senhor, dizendo: aleluia. Glória a Deus. Ah, Senhor Deus, és tu que fizeste os céus e a terra com seu grande poder e com teu braço estendido. Nada aqui te seja demasiado difícil. Usa-te benignidade para com milhares e tornas a iniquidade dos quais aos seios dos filhos depois deles. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus. Grande em conselho e poderoso em obras, cujos olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dares a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder e glória. Pois estes sinais de maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te fizeste o nome, qual tu tens nesse dia. Aleluia. E tiraste o teu povo Israel da terra do Egito, com sinais e com maravilhas, e com mão forte
e com braço estendido e com grande terror. E lhes deste essa terra que juraste a teus pais que lhes havia de dar, terra que mana leite e mel. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E entraram nela e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo o que lhes mandaste fazer, eles não fizeram nada. Pelo que ordenaste, lhes sucedeste todo esse mal. Eis aqui os valados já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está entregue na mão dos caldeus que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste se cumpriu, e eis aqui o estás presenciando. Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus, compra-te o campo por dinheiro e chama testemunhos, embora a cidade já esteja dada na mão dos caldeus. Aleluia, glória a Deus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, aleluia, glória a Deus. Eis que eu sou o Senhor, no Deus de toda a carne. Acaso alguma coisa demasiado difícil para mim?